Na Grécia Antiga, onde deuses e mortais dividiam o mesmo palco, nasceram homens destinados à lenda. Guerreiros e aventureiros cujos nomes ecoariam por milênios, eternizados em batalhas contra monstros e nações inteiras. Eles não lutavam apenas pela glória, mas pela sobrevivência, pelo dever e pela marca que deixariam no mundo. Canta a musa de Aquiles, o mais veloz e temido dos guerreiros, cuja fúria troveja nos campos de Troia. De Perseu, guiado pelos deuses, ousou enfrentar a própria Medusa e ergueu a cabeça da Górgona. De Teseu, príncipe de Atenas, que desafiou o labirinto e o monstro que o habitava. Esses heróis representam a essência do mito grego. Homens que ultrapassaram seus limites, encararam o impossível e escreveram feitos que jamais seriam esquecidos. Na mitologia grega, Aquiles é reverenciado como o mais corajoso e poderoso herói da lendária Guerra de Troia. Sua história épica é contada no famoso poema de Homero, a Ilíada, onde suas proezas no campo de batalha e suas complexidades como personagem cativam leitores há séculos. A história de Aquiles começa com sua família, cujas origens estão entrelaçadas com os próprios deuses do Olimpo. Filho do mortal Peleu, rei dos Mirmidões em Troia, e da imortal ninfa marinha, Tétis, Aquiles carregava em suas veias a linhagem divina que o distinguia dos demais homens. O casamento entre Peleu e Tétis foi um evento de grande significado na mitologia grega, já que ligaram seus destinos em uma união abençoada pelos deuses. No entanto, esse casamento não foi simplesmente uma cerimônia comum, pois contou com a presença de poderosas divindades disputando a mão da bela Tétis. Zeus, o rei dos deuses, e Poseidon, o senhor dos mares, ambos se apaixonaram por ela e desejavam desposá-la. Contudo, uma profecia previa que o filho nascido dessa união seria um herói de excepcional grandeza, superando até mesmo seu próprio pai em glória e habilidade. Essa profecia gerou temores e desafios para os deuses, que perceberam que um ser tão poderoso poderia rivalizar com suas próprias divindades. Diante disso, Zeus abriu mão de suas pretensões, permitindo que Tétis se unisse a Peleu. A união entre o mortal e a divindade deu origem ao heróico Aquiles, cuja ascendência o tornava excepcional desde o momento de seu nascimento. Desde o nascimento de Aquiles, seu destino estava selado por uma profecia sombria e poderosa, lançada pelas mãos do destino e dos deuses do Olimpo. A profecia revelava que Aquiles seria um herói invencível e glorioso, mas também prenunciava uma trágica e inevitável morte em batalha. Essa revelação abalou seus pais, que se esforçaram para proteger seu filho de seu destino fatídico. Para evitar a terrível previsão, Tétis, sua mãe, teve uma ideia audaciosa. Ela mergulhou o bebê Aquiles nas águas sagradas do rio Estige, cujas águas eram conhecidas por conceder imortalidade. No entanto, ao mergulhar o bebê, Tétis segurou-o pelo calcanhar, deixando essa parte do corpo vulnerável, desprotegida pelas águas místicas. Embora a profecia fosse uma sombra constante em sua vida, Aquiles não permitiu que isso o consumisse. Ele abraçou sua sina com bravura e determinação, ciente de que a vida de um herói estava inevitavelmente entrelaçada com o destino. Desde muito jovem, Aquiles foi colocado sob os cuidados sábios e compassivos de Quiron, o centauro notável conhecido por treinar o herói Héracles e por sua sabedoria e habilidades excepcionais. Essa escolha não poderia ter sido melhor, pois sob a tutela de Quiron, Aquiles encontrou a orientação e o treinamento que o moldariam em um dos maiores guerreiros da história. A destreza de Aquiles com as armas era inigualável. Ele dominou o manejo da lança, da espada e do arco, tornando-se um exímio arqueiro e um guerreiro habilidoso em combates corporais. Cada movimento era realizado com precisão e agilidade, demonstrando o árduo treinamento ao qual ele se submetia diariamente. O tempo sob a tutela de Quiron moldou Aquiles em um guerreiro formidável, mas também em um líder compassivo e justo. Os ensinamentos do centauro ressoaram por toda a sua vida e sua jornada na Guerra de Troia, tornando-o não apenas um herói destemido, mas também um homem de caráter exemplar.
Aquiles liderou seus companheiros em uma série de campanhas militares, cada uma resultando na tomada de uma cidade troiana. Com sua força incomparável e estratégia astuta, Aquiles demonstrou seu valor em campo de batalha, ganhando fama e respeito entre os seus aliados. A cada confronto, seu nome ecoava entre as tropas gregas, motivando seus camaradas a seguirem sua liderança. As cidades caíam diante do ímpeto de Aquiles e seus soldados, e a lenda de sua invencibilidade se espalhava rapidamente por toda a região. A cada vitória, a reputação de Aquiles crescia, e seu nome se tornava sinônimo de bravura e glória nas terras da Grécia. Após a morte de seu companheiro Patroclo pelas mãos de Heitor, Aquiles foi consumido pela fúria e pelo desejo implacável de vingança. A perda de seu amigo mais próximo despertou uma ira ardente dentro de Aquiles. Determinado a honrar a memória de Patroclo e buscar justiça, ele voltou suas armas e habilidades formidáveis contra Heitor e o exército troiano. Sua sede de vingança incendiou seu espírito e seus passos ecoaram como trovões pelos campos de batalha. Ambos os guerreiros eram os mais poderosos e temidos em seus respectivos exércitos. Aquiles, o semideus invencível, e Heitor, príncipe troiano e maior guerreiro de Troia. A batalha foi mais do que apenas um duelo de habilidades guerreiras. Era uma luta de honra e destino. Aquiles, movido por sua busca pela vingança, estava determinado a triunfar sobre seu formidável oponente. Enquanto isso, Heitor lutava em defesa de sua cidade e de sua família, com a coragem de um verdadeiro herói. Apesar da bravura e habilidade de Heitor, foi Aquiles quem prevaleceu. Com um golpe decisivo, Aquiles derrotou Heitor e o destino do príncipe troiano foi selado. A perda de Heitor foi um momento de tristeza para sua família e para a cidade de Troia, mas também marcou um ponto crucial na guerra. Em um confronto terrível com o príncipe troiano Paris, a profecia finalmente se cumpriu. Uma flecha envenenada, guiada pela mão de Apolo, encontrou seu caminho para o calcanhar de Aquiles, seu único ponto vulnerável. O grande herói sucumbiu à ferida fatal, e a profecia se revelou como um fio inescapável do destino. A morte de Aquiles foi um golpe devastador para os gregos, pois perderam seu maior guerreiro e líder. Sua partida deixou um vazio imensurável na batalha e no coração de todos aqueles que o admiravam. No entanto, mesmo em sua morte, Aquiles deixou um legado imortal. Sua coragem, habilidade e dedicação à causa grega inspiraram gerações futuras de guerreiros e contadores de histórias. Sua saga lendária ecoou através dos séculos, mantendo viva a memória do herói que enfrentou seu destino com bravura e nobreza. Aquiles, o grande herói da Guerra de Troia, permanece imortalizado na mitologia grega como um símbolo de coragem, honra e força incomparável. Sua jornada épica, suas vitórias gloriosas e sua trágica fraqueza ecoam através dos séculos. Na mitologia grega, conta-se que Minos, aspirante ao trono de Creta, expressou seu desejo de obter uma confirmação divina de sua escolha pelos deuses. Ele então recorreu a Poseidon, o deus dos mares, para receber um sinal que validasse sua posição. O deus concordou, estabelecendo uma condição. Ele faria surgir uma criatura magnífica e Minos deveria oferecer imediatamente um sacrifício em honra ao deus. Minos concordou com os termos e testemunhou o surgimento das águas de um touro branco magnífico, adornado com chifres dourados. Poseidon cumpriu sua parte no acordo. No entanto, diante da presença de um animal tão esplêndido, Minos falhou em honrar sua promessa. Em vez disso, ele optou por manter o touro para si e ofertou outro animal em sacrifício. A reação do deus do mar não foi outra senão de profunda ira por ter sido enganado. Como uma resposta a essa traição, Poseidon decidiu infligir uma vingança severa, fazendo a esposa de Minos se apaixonar pelo touro, desencadeando a criação de uma criatura aterrorizante conhecida como o Minotauro. Essa figura grotesca era uma combinação de características humanas e animais, um ser híbrido que resultou da ira do deus do mar. O Minotauro possuía um apetite insaciável, que apenas era aplacado quando se alimentava de carne humana. Com um profundo sentimento de horror e vergonha,
Minos tomou uma decisão drástica para conter a ameaça representada pelo Minotauro. Ele contratou o habilidoso artista ateniense, Dédalo, para a criação de um grandioso palácio conhecido como o Labirinto. Este labirinto era projetado de forma tão complexa, com corredores que se entrecruzavam e aposentos dispostos de maneira entrelaçada, que qualquer pessoa que entrasse nele ficaria inevitavelmente perdida. Foi dentro deste labirinto que o Minotauro foi confinado, deixado para vagar em sua complexidade sem fim. Depois de um tempo, uma tragédia ocorreu em Atenas, uma cidade que estava sob o domínio de Creta. Um filho de Minos foi morto em Atenas, provocando a ira do rei cretense. Em busca de vingança, Minos impôs um terrível tributo a Atenas. Ele exigiu que a cidade enviasse 7 jovens rapazes e moças a cada 7 anos para serem entregues ao Minotauro e servirem como sua refeição. Quando o momento do terceiro sacrifício se aproximou, o jovem príncipe de Atenas, chamado Teseu, se apresentou voluntariamente para enfrentar o desafio. Ele estava determinado a derrotar o Minotauro ou enfrentar a morte em suas mãos. Essa decisão ousada causou uma grande tristeza em seu pai, Egeu. Diante dessa situação, Egeu forneceu a Teseu 2 velas de cores distintas, uma branca e outra preta, para serem usadas em seu navio, dizendo: "Meu filho, aqui estão 2 velas de cores diferentes, uma branca e outra preta. Se tu voltar vitorioso, ergue a vela branca. Mas se a derrota for teu destino, o navio deve retornar com a vela preta. Assim, quando eu avistar o navio no horizonte, saberei imediatamente o resultado de tua jornada." No início de sua jornada, Teseu fez uma parada crucial no oráculo de Delfos, buscando orientação sobre sua missão de enfrentar o Minotauro. O oráculo lhe deu um conselho significativo, informando que ele alcançaria a vitória se permitisse que o amor o guiasse. Ao desembarcarem em Creta, os jovens atenienses foram conduzidos até a presença do rei Minos, cujo magnífico palácio abrigava a jovem princesa Ariadne. Ao colocar os olhos em Teseu, Ariadne se viu arrebatada por uma paixão avassaladora. No entanto, ciente de que Teseu estava destinado a enfrentar o temível labirinto do Minotauro, ela ficou angustiada e apreensiva, pois ninguém que entrava ali conseguia sobreviver. Ariadne decidiu tomar uma medida ousada e se aproximou de Teseu com uma proposta. Ela disse: "Se você me levar consigo para Atenas como sua noiva, eu lhe darei a chave secreta do labirinto que me foi confiada pelo próprio arquiteto Dédalo." Teseu concordou com a oferta, e Ariadne lhe entregou um novelo de lã considerável. Ela explicou: "Prenda uma ponta do fio na entrada do labirinto. Em seguida, deixe o novelo desenrolar à medida que avança. Siga o fio, e ele o guiará até o centro do labirinto, onde você poderá surpreender o Minotauro. Vá à noite, quando a criatura estiver adormecida, e assim terá a vantagem de enfrentá-la enquanto repousa. Depois, basta recolher o fio, que o conduzirá de volta à saída do labirinto em segurança." Segurando o novelo de lã firmemente e equipado com uma pesada clava, Teseu adentrou o labirinto, acompanhado pelos outros jovens. Enquanto se aventurava nas sombras dos corredores, o fio de lã parecia brilhar, orientando seus passos em meio à complexidade do labirinto. O cheiro desagradável de restos humanos em decomposição e a presença de manchas de sangue seco nas paredes tornaram a jornada um cenário aterrorizante. Contudo, a confiança de Teseu se manteve inabalável, impulsionando-o a prosseguir até que ele se encontrasse diante do temível Minotauro. Apanhado de surpresa, o monstro emitiu um rugido aterrorizante enquanto começava a se levantar. Teseu agiu com agilidade, erguendo sua clava e desferindo um golpe extremamente poderoso entre os chifres da criatura. O impacto foi tão intenso que o Minotauro caiu atordoado. Teseu continuou desferindo golpes até ter certeza de que a criatura estava realmente morta. Finalmente, guiado pelo fio de lã que Ariadne lhe fornecera, Teseu conseguiu retraçar todo o complexo trajeto e finalmente encontrou a saída do labirinto. Ali, aguardava Ariadne, pronta para embarcar junto com ele e os outros jovens em direção a Atenas.
À medida que o navio de Teseu se aproximava da cidade, um sentimento de euforia e orgulho preenchia o príncipe, após sua conquista sobre o Minotauro, fazendo-o esquecer que seu pai havia instruído que, se triunfasse e estivesse seguro, substituísse a vela preta por uma vela branca no navio como um sinal de vitória. Durante a espera pela volta de Teseu, Egeu se posicionava diariamente no topo da Acrópole, observando o horizonte. Um dia, avistou o navio de Teseu com a vela preta ainda içada, e o desespero tomou conta dele. Ele chegou à trágica conclusão de que seu amado filho havia perecido. Tomado pela angústia, Egeu lançou-se ao mar, que desde então ficou conhecido como o Mar Egeu, eternizando sua memória. Enquanto isso, Teseu, que retornava a Atenas com a expectativa de ser recebido com aplausos e honras pelo povo, deparou-se com uma cena completamente diferente. Em vez de celebrações, ele se deparou com um cortejo fúnebre e uma população em luto, chorando a perda de seu rei. Teseu, o corajoso jovem que conseguiu derrotar o temível Minotauro, emergindo vitorioso do labirinto, trilharia um caminho que o consagraria como um dos heróis mais renomados da mitologia grega. Sua coragem e habilidade não apenas garantiram a segurança de Atenas, mas também marcaram o início de um longo e notável reinado. Um século antes da queda de Troia, uma nova era de heróis começou a se desenrolar. Do outro lado do mar, na Grécia, entre as grandiosas cidades de Atenas e Esparta, encontrava-se um dos reinos mais antigos de todos, Argos, governado pelo rei Acrísio. Acrísio ansiava por poder, tendo expulsado seu próprio irmão para assegurar o trono. Com seu irmão agora fora do caminho, Acrísio casou-se com Eurídice, e juntos tiveram uma linda filha chamada Danae. Contudo, ao longo dos anos, sua esposa Eurídice não conseguiu lhe proporcionar aquilo que ele mais desejava, um filho que pudesse herdar o trono e dar continuidade ao seu legado. Após anos de desespero, Acrísio recorreu aos deuses em busca de respostas, consultando o oráculo de Delfos em busca de conselhos. No entanto, o oráculo não lhe deu a orientação que procurava. Em vez disso, advertiu-o sobre uma terrível profecia. Não apenas ele jamais teria um filho próprio, mas seu neto, prestes a nascer, estava destinado a assassiná-lo. Aterrorizado e sem desejo de morrer, Acrísio confinou sua única filha, Danae, numa prisão de bronze, uma torre tão alta que nenhum mortal poderia alcançá-la. Com a ameaça dos descendentes agora aparentemente eliminada, o destino, no entanto, não poderia ser negado. Zeus, o rei dos deuses, ao ver a princesa de seu trono no Monte Olimpo, foi cativado por sua beleza. Entrou sorrateiramente em seu quarto na forma de uma chuva de ouro. Com o ouro caindo sobre ela, Danae ficou grávida e deu à luz a um filho. Um filho que ela criaria em segredo, chamado Perseu. Após 4 longos anos, mãe e filho foram finalmente descobertos. No entanto, Acrísio, aterrorizado de que a profecia estivesse se realizando e incapaz de matar sua filha e neto, optou por bani-los de seu reino. Ele os trancou em um baú e deixou-o à deriva no mar. Viajando por muitos dias e noites no mar, eles logo chegariam às costas de Sérifos, onde seriam descobertos pelos pescadores. Díctes, o pescador, criaria o menino como seu próprio filho, e Perseu logo alcançaria a idade adulta na ilha. No entanto, nem tudo seria tranquilo, pois o irmão do pescador, o rei Polidecto, havia notado a beleza de Danae e a desejava como esposa. Mas ela sempre estava protegida por seu filho Perseu, que nunca a deixava sozinha. Querendo ter Danae para si, o rei procuraria encontrar uma maneira de se livrar de Perseu, e logo surgiu uma oportunidade. Ao realizar um grande banquete, Polidecto convidou pessoas de toda a ilha, esperando que cada homem trouxesse um cavalo como tributo. No entanto, Perseu, sem dinheiro, mas possuindo grande velocidade e força, em vez disso se gabou de que poderia facilmente oferecer ao rei um presente ainda maior, a cabeça da Medusa. Foi a oportunidade pela qual o rei esperava, ordenando a Perseu que trouxesse a cabeça. Não esperando que o rei aceitasse sua oferta, Perseu partiu em desespero, ouvindo apenas as aterrorizantes histórias da criatura que o aguardava.
Mas Medusa nem sempre fora uma criatura aterradora. Filha dos deuses do mar Forces e Ceto, Medusa era uma das 3 irmãs famosas por sua beleza incomparável. Sendo a única irmã mortal, Medusa também seria a mais bonita, fazendo com que qualquer homem que a visse imediatamente se apaixonasse. Apesar disso, Medusa dedicaria sua vida a Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, fazendo um voto de celibato para poder servi-la como sacerdotisa. No entanto, um dia, enquanto caminhava à beira-mar, o deus Poseidon ficaria impressionado com sua beleza, seguindo-a de volta ao templo de Atena, onde se forçaria sobre ela. Furiosa com o ato realizado em seu templo sagrado e incapaz de direcionar sua raiva para seu poderoso tio Poseidon, Atena, em vez disso, colocaria a culpa em Medusa por permitir que ela fosse profanada e quebrar seu voto de celibato. Empunhando o poder dos deuses, ela amaldiçoaria Medusa, distorcendo suas características outrora belas em uma visagem horrenda. Onde seu cabelo longo e fluente costumava estar, agora havia uma teia emaranhada de serpentes, e onde seus olhos seduziam qualquer homem, agora transformavam aqueles que os olhavam em pedra. Mas as irmãs de Medusa que vieram em sua defesa não escapariam da ira de Atena. Cada uma delas se transformaria em criaturas horrendas, e as 3 irmãs ficariam conhecidas como as Górgonas. Exiladas de sua terra natal, as 3 irmãs encontrariam um novo lar no norte da África, mas seus problemas logo continuariam, pois guerreiros de todo o mundo viriam caçá-las como esporte. À medida que os anos passavam e a solidão persistia, o ódio que sentiam pelo mundo exterior começaria a crescer, com Medusa e suas irmãs matando qualquer um que se aproximasse. Tendo partido para matar Medusa, uma tarefa que tantos antes dele haviam falhado, Perseu oraria aos deuses por ajuda. Mas, para sua surpresa, suas preces seriam atendidas, pois muitos deuses estavam dispostos a ajudar o filho de Zeus. Tanto Atena quanto o mensageiro Hermes logo se aproximariam dele, oferecendo presentes do Olimpo. De Hermes, ele recebeu uma espada indestrutível, e de Atena, um escudo requintado tão polido que ele poderia ver seu próprio reflexo. Eles também o aconselharam a procurar os conselhos das cinzas, 3 velhas sábias que poderiam ajudá-lo a encontrar os outros itens necessários. Sendo seres antigos, as cinzas tomavam a forma de velhas mulheres compartilhando um único olho e dente. No entanto, as cinzas eram irmãs de Medusa, e quando Perseu se aproximou delas, elas se recusaram a revelar a localização dos itens necessários para matá-la. No entanto, como as 3 compartilhavam um único olho entre elas, Perseu rapidamente percebeu sua vulnerabilidade, agarrando o olho em suas mãos e segurando-o acima delas. Ele forçaria as irmãs a revelarem o que sabiam, explicando que os itens de que precisava estavam com as ninfas, deidades da floresta que cuidavam do jardim das Hespérides. Encontrando as ninfas, Perseu pediria sua assistência, e elas o presenteariam com um par de sandálias aladas, o chapéu da invisibilidade de Hades e uma bolsa encantada que poderia conter com segurança a cabeça de Medusa. Seguindo as orientações das ninfas, ele usaria as sandálias aladas para voar até o norte da África, onde a caverna de Medusa estava localizada. Adentrando sorrateiramente na caverna, Perseu logo encontraria Medusa dormindo entre os cadáveres petrificados de suas vítimas. Usando o reflexo em seu escudo, Perseu tinha cuidado para não olhar diretamente para ela, já que seu olhar era capaz de transformar qualquer homem em pedra. Vendo apenas o reflexo, ele sacaria sua espada e rapidamente cortaria sua cabeça, tendo o cuidado de não olhar diretamente nos olhos dela, enquanto a colocava dentro da bolsa encantada. Mas, para a surpresa de Perseu, do corpo de Medusa surgiria Pégaso, um belo cavalo alado, filho de Poseidon, que havia estado crescendo dentro dela todo esse tempo. Montando em Pégaso, Perseu voaria para fora da caverna e iniciaria a jornada de volta para a Grécia. Planando sobre o oceano, Perseu olhou para baixo e ficou chocado ao ver uma mulher acorrentada a uma rocha. A mulher era a bela princesa Andrômeda, que havia sido colocada ali como uma oferta aos deuses. Sua mãe, a rainha Cassiopeia do reino da Etiópia, havia afirmado ser a mulher mais bonita do mundo.
ainda mais bela do que as Nereidas, companheiras próximas do deus Poseidon. Enfurecido com sua arrogância, Poseidon enviou um grande dilúvio ao reino, junto com a terrível criatura marinha Ceto, que devastaria a costa matando todos que encontrasse. Com seu reino sob ataque, a rainha consultou um oráculo que, para seu desespero, disse que sua filha Andrômeda teria que ser sacrificada para pôr fim ao caos. Sem outra opção e com lágrimas inundando seus olhos, a rainha ofereceu sua filha como sacrifício. Foi nesse momento que Perseu sobrevoou a região. Cativado pela beleza de Andrômeda, Perseu se aproximou do rei e da rainha, oferecendo-se para matar a criatura em troca da mão de Andrômeda em casamento. Aliviados, eles aceitaram rapidamente, e Perseu, voando sobre o monstro com suas sandálias aladas, o atacou com sua espada até que a besta estivesse morta. Devolvendo Andrômeda à costa, a rainha honrou sua palavra, abençoando Perseu, que logo se casou com ela. Com sua nova esposa em mãos, o casal montou em Pégaso, voando de volta para a ilha de Sérifo, onde a mãe de Perseu os aguardava. No entanto, as coisas não estavam como Perseu as havia deixado. Sua mãe, Danae, continuara a rejeitar os avanços do rei, mas sem Perseu ali para protegê-la, ela foi forçada a se esconder. Vendo que o rei Polidectes recorrera à violência para conquistar sua mãe como esposa, Perseu desceu furioso ao palácio, com os guardas do rei desembainhando suas espadas. Pegando a cabeça de Medusa de sua bolsa, Perseu a segurou diante de si, transformando os soldados em pedra. Desesperado, o rei correu em busca de sua lança, mas era tarde demais. Com Perseu segurando a cabeça de Medusa diante dele, imortalizando para sempre sua expressão aterrorizada em pedra. Finalmente reunida, Danae abraçou seu filho, agradecida por não ter mais que viver com medo. Perseu devolveu seus presentes aos deuses, com Atena pegando a cabeça decepada de Medusa e a colocando em seu escudo, uma punição final para sua antiga sacerdotisa, permanecendo como um símbolo da dominação e poder de Atena. Deixando a ilha para trás, Perseu, Andrômeda e Danae decidiram retornar a Argos, o lugar de nascimento de Perseu, onde seu avô Acrísio ainda reinava como rei. Mas antes de partir, Perseu quis agradecer ao pescador Díctes, que os havia salvado há tantos anos, concedendo-lhe o trono de Sérifo, onde agora reinaria como rei. Ao retornar a Argos, Perseu foi aclamado como um herói por ter matado Medusa, com todos os habitantes da cidade o encorajando a participar de um torneio atlético local, onde poderia competir contra alguns dos homens mais fortes da Grécia. Acísio logo soube do retorno de seu neto, profundamente orgulhoso do que ele havia realizado, mas ainda preocupado com a profecia. Acrísio saiu sorrateiramente de seu palácio disfarçado, querendo dar uma olhada em seu neto no torneio. Com o evento em andamento e Perseu dominando a competição, logo chegou a sua vez de lançar o disco. Girando com toda a sua força, Perseu esqueceu de sua própria força, com o disco voando para a multidão, matando um membro da audiência. Correndo até o corpo, ele descobriu que era ninguém menos que seu avô, o rei Acrísio, deitado morto no chão, atingido pelo disco na cabeça. E assim, como a profecia havia predito tantos anos atrás, o rei Acrísio morreu pelas mãos de seu neto, uma lição de que nenhum mortal pode fugir do seu destino. Mas tendo derramado o sangue de um membro da família, algo que era profundamente condenado e considerado um dos piores crimes na sociedade da Grécia Antiga, Perseu não podia mais permanecer em Argos. Em vez disso, ele fundaria seu próprio reino, Micenas, ao norte de Argos e a oeste de Atenas, que em breve se tornaria a cidade mais poderosa da Grécia. Suas grandes muralhas foram construídas com enormes pedras, grandes demais para qualquer homem levantar sozinho, com Perseu contando com a ajuda dos poderosos ciclopes, cuja habilidade em trabalhar pedra era incomparável. Governando a cidade, Perseu e Andrômeda teriam muitos filhos juntos, com o reinado de suas famílias durando por gerações. No entanto, desconhecido para eles, um de seus descendentes se tornaria o herói mais famoso de todos. O filho de Zeus e Alquimena seria o grande herói Héracles, cujos famosos 12 trabalhos ecoariam por todos os cantos do mundo.